Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Vocês devem entender a obra. Não sigam confusamente. Atualmente existem muitas pessoas que acreditam de maneira confusa. Vocês têm curiosidade demais, desejo demais por bênçãos e aspiração de menos para buscar a vida. Hoje em dia, as pessoas estão cheias de entusiasmo em sua crença em Jesus. Jesus vai levá-las de volta ao lar celestial. Então, como podem não acreditar? Algumas pessoas são crentes a vida inteira. Mesmo depois de ter tido fé por 40 ou 50 anos, elas ainda nunca se cansam de ler a Bíblia. Isso é porque elas pensam que, aconteça o que acontecer, contanto que tenham fé, entrarão no céu. Vocês têm seguido Deus ao longo dessa senda por apenas alguns anos. No entanto, já fraquejaram. Vocês perderam a resistência, porque seu desejo de ganhar bênçãos é forte demais. O seu caminhar neste caminho verdadeiro é regido pelo seu desejo de obter bênçãos e por sua curiosidade. Vocês não têm mesmo muito entendimento a respeito desse estágio da obra. Muito do que eu estou dizendo hoje não é direcionado àqueles que acreditam em Jesus. Nem estou dizendo isso apenas para combater as suas noções. Na verdade, essas noções que estão sendo expostas são aquelas mesmas que existem dentro de vocês, pois vocês não entendem por que a Bíblia foi posta de lado. Por que eu digo que a obra de Jeová envelheceu ou porque eu digo que a obra de Jesus envelheceu? O fato é que vocês guardam muitas noções às quais não deram voz, assim como muitas opiniões fechadas no fundo de seu coração, e vocês apenas seguem a multidão. Vocês realmente acham que não guardam muitas noções? É só porque vocês não falam delas. Na verdade, vocês só estão seguindo a Deus superficialmente. De modo algum vêm buscar o verdadeiro caminho e não vieram com a intenção de ganhar vida. A atitude de vocês é de apenas querer ver o que vai acontecer. Como vocês não renunciaram a muitas de suas velhas noções, não há um só dentre vocês que tenha sido capaz de se oferecer totalmente. Tendo chegado a esse ponto, vocês continuam a se preocupar com seu próprio destino, com os pensamentos revirando dia e noite, nunca conseguindo renunciar a ele. Você acha que, quando eu falo dos fariseus, estou me referindo aos homens velhos na religião? Não são vocês mesmos os representantes dos fariseus mais avançados da era atual? Você acha que, quando eu menciono os que me comparam com a Bíblia, estou me referindo exclusivamente àqueles especialistas bíblicos dos círculos religiosos? Você crê que, quando eu falo daqueles que mais uma vez estão pregando Deus na cruz, eu estou falando sobre os líderes de círculos religiosos? Não são vocês os melhores atores para desempenhar esse papel? Você acha que todas as palavras que eu declaro para combater as noções das pessoas são meramente para zombar dos pastores e dos presbíteros da religião? Vocês também não desempenharam a parte de vocês em todas essas coisas? Você está convencido de que vocês guardam poucas noções? É simplesmente que todos vocês aprenderam a ser tão espertos agora. Vocês não falam sobre as coisas que não entendem,
nem traem seus sentimentos sobre elas, mas simplesmente não existe dentro de vocês um coração reverente e submisso. Da maneira como vocês veem as coisas, estudar, observar e esperar são as suas melhores maneiras de praticar hoje. Vocês aprenderam a ser espertos demais. Vocês notam, porém, que essa é uma espécie de astúcia psicológica? Vocês acham que um momento de esperteza da sua parte irá ajudá-los a escapar do castigo eterno? Vocês aprenderam a ser tão sábios. Além do mais, algumas pessoas me fazem perguntas como esta. Algum dia, quando as pessoas nos círculos religiosos me perguntarem por que o seu Deus não realizou nenhum único milagre, como devo explicar? Nos dias de hoje, não é somente algo que as pessoas dos círculos religiosos perguntarão. Também é que você não compreende a obra de hoje e trabalha sob noções demasiadas. Você ainda não sabe a quem eu me refiro quando menciono autoridades religiosas? Você não sabe para quem eu estou explicando a Bíblia? Você não sabe para quem eu estou falando quando ilustro os 3 estágios da obra de Deus? Se eu não dissesse essas coisas, vocês seriam convencidos tão facilmente? Vocês abaixariam a cabeça tão facilmente? Vocês prontamente deixariam de lado essas velhas noções? Especialmente aqueles homens másculos que nunca se submeteram a ninguém, eles se submeteriam tão facilmente? Eu sei que, embora a humanidade de vocês seja de um grau inferior e vocês sejam de calibre muito pequeno, tenham o cérebro menos desenvolvido e não tenham uma história muito longa de crer em Deus, vocês, na verdade, têm noções demasiadas, e a natureza inerente de vocês é de não se submeter a qualquer um facilmente. Hoje, porém, vocês conseguem se submeter porque são compelidos e impotentes. Vocês são tigres em uma jaula de ferro, incapazes de liberar suas habilidades. Mesmo que tivessem asas, vocês achariam difícil voar. Embora não lhes fosse garantidas bênçãos, vocês ainda estão dispostos a seguir adiante. No entanto, esse não é seu valor como homens bons. Antes, é que vocês foram completamente derrubados e não sabem mais o que fazer. É que toda essa obra derrubou vocês. Se houvesse alguma coisa que vocês pudessem alcançar, vocês não seriam tão obedientes como estão sendo hoje, porque antes, todos vocês eram asnos selvagens no deserto. Assim, o que está sendo dito hoje não é só dirigido a pessoas de várias religiões e denominações. Nem é meramente para combater as noções delas. É para combater as noções de vocês. O julgamento da justiça começou. Deus ainda servirá como uma oferta pelo pecado para as pessoas? Deus fará o papel do grande médico para elas mais uma vez? Deus não tem autoridade maior que isso? Um grupo de pessoas já foi tornado completo e foi levado para diante do trono. Deus ainda expulsará demônios e curará os enfermos? Isso não é antiquado demais? O testemunho será possível se isso continuar? O fato de ter sido pregado na cruz uma vez pode tornar Deus crucificado para sempre? Ele pode ter expulsado demônios uma vez e continuar a expulsá-los para sempre? Isso não conta como humilhação? Apenas quando esta etapa da obra for mais elevada do que a anterior,
é que a era progredirá. E então os últimos dias estarão próximos, e será a hora para que esta era termine. As pessoas que buscam a verdade devem, portanto, prestar atenção para sondar as visões. Esse é o fundamento. Toda vez que eu comunico a vocês sobre visões, eu sempre vejo algumas pessoas cochilarem com as pálpebras pendentes, não querendo ouvir. Outras perguntam: por que você não está ouvindo? E elas respondem: isso não ajuda a minha vida nem a minha entrada na realidade. O que queremos são as sendas da prática. Sempre que falo da obra em vez de sobre sendas da prática, elas dizem: assim que você começa a falar sobre a obra, eu começo a cair no sono. Quando eu começo a falar sobre as sendas da prática, e elas começam a tomar notas, e quando eu volto a expor a obra, elas param novamente de escutar. Vocês sabem com o que vocês necessitam estar equipados neste momento? Um aspecto disso envolve as visões sobre a obra, e o outro aspecto é a sua prática. Você deve captar esses dois aspectos. Se você não tiver visões em sua busca para fazer progresso na vida, então você não terá um fundamento. Se você tem apenas as sendas da prática, sem a menor visão, e não tem nenhuma compreensão da obra do plano de gerenciamento total, então você é um inútil. Você deve entender as verdades que envolvem visões e, quanto às verdades relativas à prática, precisa encontrar as sendas apropriadas da prática depois de as entender. Você deve praticar de acordo com as palavras e entrar de acordo com as suas condições. As visões são o fundamento, e se você não prestar atenção a esse fato, não conseguirá acompanhar até o fim. Experimentar dessa maneira levará você a se desviar ou então fará com que você caia e falhe. Não haverá maneira de você ter sucesso. Pessoas que não têm grandes visões como seu fundamento só podem falhar, não podem ter sucesso. Você não pode ficar firme. Você sabe o que envolve crer em Deus? Você sabe o que significa seguir a Deus? Sem visões, que senda você seguiria? Na obra de hoje, se você não tiver visões, você não será capaz, de modo algum, de ser completado. Em quem você acredita? Por que você acredita nele? Por que você o segue? Você vê a sua fé como um tipo de jogo? Você está tratando a sua vida como uma espécie de brinquedo? O Deus de hoje é a maior visão. Quanto dele você conhece? Quanto dele você já viu? Tendo visto o Deus de hoje, o fundamento da sua crença em Deus é sólido? Você acha que alcançará a salvação enquanto seguir dessa maneira confusa? Você acha que pode pescar em águas turvas? É tão simples assim? Quantas noções a respeito das palavras que Deus declara hoje você pôs de lado? Você tem uma visão do Deus de hoje? Onde a sua compreensão sobre o Deus de hoje repousa? Você sempre acredita que pode obtê-lo só por segui-lo, ou simplesmente por vê-lo, e que ninguém será capaz de se livrar de você. Não assuma que seguir a Deus é uma questão tão fácil. A chave é que você deve conhecê-lo, deve conhecer a sua obra e deve ter a vontade de suportar dificuldades pelo bem dele, de sacrificar a sua vida por ele e de ser aperfeiçoado por ele. Essa é a visão que você deveria ter.
Não será aceitável que seus pensamentos estejam sempre inclinados a desfrutar da graça. Não suponha que Deus está aqui apenas para o desfrute das pessoas ou apenas para conceder-lhes graça. Você estaria errado. Se alguém não pode arriscar a vida para segui-lo, se alguém não pode abandonar todas as posses mundanas para segui-lo, então essa pessoa certamente não será capaz de continuar a segui-lo até o fim. Você deve ter visões como seu fundamento. Se um infortúnio lhe sobrevier um dia, o que você deve fazer? Você ainda seria capaz de segui-lo? Não diga levianamente que você seria capaz de seguir até o fim. Seria melhor você primeiro abrir bem os olhos para ver exatamente que tempo é este agora. Embora no momento vocês possam ser como pilares do templo, virá um tempo em que todos os pilares assim serão roídos pelos vermes, fazendo com que o templo desabe, pois no presente existem tantas visões das quais vocês carecem. Vocês só prestam atenção nos seus próprios mundos pequenos, e vocês não sabem qual é a maneira mais confiável e apropriada de buscar. Vocês não dão atenção à visão da obra de hoje, nem mantêm essas coisas em seu coração. Vocês já consideraram que um dia o seu Deus irá colocá-los em um lugar nada familiar? Vocês conseguem imaginar o que seria de vocês um dia, quando eu pudesse arrancar tudo de vocês? Sua energia naquele dia seria como é agora? Sua fé reapareceria? Ao seguir a Deus, vocês devem conhecer essa visão maior que é Deus. Essa é a questão mais importante. Também não assumam que, por romper com os homens mundanos para se tornarem santificados, que vocês estarão necessariamente na família de Deus. Nestes dias, é o próprio Deus que está operando em meio à criação. É Ele quem veio entre as pessoas para fazer a sua própria obra, não para realizar campanhas. Entre vocês, nem sequer um punhado de pessoas é capaz de saber que a obra de hoje é a obra do Deus no céu que se tornou carne. Isso não é questão de transformar vocês em pessoas excepcionais de talento. Isso é para ajudar vocês a conhecer o significado da vida humana, a conhecer o destino dos seres humanos e a conhecer a Deus e a sua totalidade. Você deveria saber que você é um objeto da criação nas mãos do Criador. O que você deveria compreender, o que deveria fazer e como deveria seguir a Deus, não são essas as verdades que você deve compreender? Não são essas as visões que deveria ver? Uma vez que as pessoas tiveram visões, elas possuem um fundamento. Quando você praticar com base nesse fundamento, será muito mais fácil entrar. Sendo assim, você não terá dúvidas quando tiver um fundamento para entrar, e será muito fácil para você entrar. Esse aspecto de compreender visões e de conhecer a obra de Deus é crucial. Vocês devem ter isso em seu arsenal. Se você não estiver equipado com esse aspecto da verdade e apenas souber como falar sobre as sendas da prática, então você terá um enorme defeito. Eu descobri que muitos de vocês não enfatizam esse aspecto da verdade, e quando vocês o ouvem, parecem apenas estar ouvindo palavras e doutrinas. Algum dia você sairá perdendo. Há algumas declarações recentes que você não compreende bem e não aceita. Nesses casos, você deve buscar pacientemente, e chegará o dia em que você realmente compreenderá. Equipe-se pouco a pouco com mais e mais visões.
Mesmo que você compreenda apenas algumas doutrinas espirituais, isso ainda é melhor do que não prestar atenção alguma às visões. E ainda é melhor do que não compreender nada. Isso tudo é útil para a sua entrada e eliminará aquelas suas dúvidas. É melhor do que estar cheio de noções. Será muito melhor para você se você tiver essas visões como fundamento. Você não terá quaisquer dúvidas e será capaz de entrar corajosa e confiantemente. Por que se importar sempre em seguir a Deus de uma maneira tão confusa e duvidosa? Isso não é o mesmo que enterrar sua cabeça na areia? Como seria bom entrar andando no reino com ar de superioridade? Por que estar tão cheio de dúvidas? Você não está se fazendo atravessar um absoluto inferno? Quando você tiver ganhado uma compreensão da obra de Jeová, da obra de Jesus e deste estágio da obra, então você terá um fundamento. No momento, você pode imaginar que isso é muito simples. Algumas pessoas dizem: quando chegar a hora e o Espírito Santo começar a grande obra, eu serei capaz de falar sobre todas essas coisas. O fato de eu realmente não entender neste momento é porque o Espírito Santo ainda não me esclareceu tanto assim. Não é tão fácil. Não é como se, por você estar disposto a aceitar a verdade agora, então a usará com maestria quando chegar a hora. Não é necessariamente assim. Você acredita que, no momento, está muito bem equipado e que não teria problemas em responder àquelas pessoas religiosas e aos maiores teóricos e até mesmo em refutá-los. Você realmente seria capaz de fazer isso? De que entendimento você pode falar, tendo apenas essa sua experiência superficial? Equipar-se com a verdade, combater a batalha da verdade e dar testemunho do nome de Deus não são o que você pensa, que enquanto Deus estiver operando, tudo será realizado. Naquele momento, você poderá ficar perplexo com alguma pergunta e ficará emudecido. A chave é se você tem ou não um entendimento claro deste estágio da obra e o quanto você realmente conhece sobre ele. Se você não consegue vencer as forças inimigas nem derrotar as forças da religião, então você não será inútil? Se você experimentou a obra de hoje, a viu com seus próprios olhos e a ouviu com seus próprios ouvidos, mas se no final for incapaz de dar testemunho, então você ainda terá a audácia de continuar vivendo? A quem você seria capaz de encarar? Não imagine agora que será tão simples. A obra do futuro não será tão simples como você imagina. Combater a guerra da verdade não é tão fácil, não é tão direto. Agora mesmo, você precisa estar equipado. Se não estiver equipado com a verdade, então, quando vier a hora e o Espírito Santo não operar de maneira sobrenatural, você estará perdido.